Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kleber, venho aqui compartilhar com vocês uma dica de direito constitucional no assunto processo legislativo. Vejam só, você aí que está se preparando para concursos públicos, é comum que o edital do seu concurso no direito constitucional, ele preveja lá, Poder Judiciário. Às vezes, o edital ele faz um filtro. Ele diz assim, Poder Judiciário, tal assunto. Poder Legislativo, que é o interesse aqui, é o objeto da minha dica. Poder Legislativo, tais assuntos. Só que às vezes o edital não faz filtro. Só aparece lá, Poder Judiciário, tudo, qualquer coisa. Poder Legislativo, se só aparecer assim Poder Legislativo, pode ser qualquer coisa sobre o Poder Legislativo. Muito bem. O que implica dizer que você também vai ter que estudar o processo legislativo. Veja só, no processo legislativo, que é o processo de elaboração das normas jurídicas, o poder legislativo no âmbito federal é o Congresso, formado pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Muito bem. A Câmara aprovou um projeto de lei. Aprovado, manda esse projeto para o Senado. O Senado aprovou o projeto de lei. O que ele faz? Manda para o presidente da República. E o presidente da República vai fazer o quê? Ou ele vai sancionar, ou ele vai vetar o projeto de lei. Olha o que diz a Constituição no artigo 66. Esse artigo é bem importante. A casa na qual tenha sido concluída a votação do projeto, enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Então, a sanção presidencial é a concordância do presidente com o projeto de lei. Até aí, beleza, não há maiores problemas. Eu quero concentrar a minha atenção aqui, fiquem atentos, no veto do presidente da República, que é o mesmo artigo 66, só que agora é o parágrafo 1º. Tem várias informações importantes ali. Veto presidencial. Concentra. O presidente da República, veja o que diz o parágrafo 1º. Se ele considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á. Então, olha o detalhe. O presidente pode vetar um projeto de lei no todo ou em parte, todo o projeto, ou apenas alguns artigos, alguns dispositivos daquele projeto de lei. Quais são os tipos de veto? Isso aqui você tem que cuidar em prova. Há dois tipos de veto. O chamado veto jurídico. O presidente está vetando porque ele entende que aquele projeto é inconstitucional. Ou o presidente está vetando porque ele entende que é contrário ao interesse público. É o chamado veto político. Então temos o veto jurídico e o veto político. Beleza. Segue aqui, ó. Pode vetar total ou parcialmente, E aí vem cá, qual é o prazo para o presidente vetar o projeto de lei? 15 dias úteis. 15 dias úteis, contados da data do recebimento. E aí, se ele vetar, seja todo ou em parte, ele deverá comunicar dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Em outras palavras, pessoal, o veto pode ser jurídico ou político, total ou parcial, e o veto necessariamente tem que ser por escrito. Não se admite veto tácito. O veto tem que ser expresso. E por quê? Porque o presidente ele tem que comunicar os motivos que levou ele a vetar o projeto, ele vai ter que comunicar a alguém. A quem ele comunica? Ao presidente do Senado Federal. Em que prazo? Em 48 horas. Então, fica atento quanto a esses requisitos. E aí, veja, decorrido, parágrafo 3º, decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente importará sanção. Ou seja, se naquele prazo que ele tinha para vetar, ele não fizer nada, presume-se sanção. Aquela história mais ou menos assim de quem cala consente, Então vejam, eu disse que o veto sempre tem que ser expresso. Por quê? Porque o presidente tem que indicar os motivos do veto ao presidente do Senado. Agora, se ele não falar nada naquele prazo de 15 dias, o silêncio do presidente presume-se sanção. Em outras palavras, a sanção pode ser tácita, diferente do veto. O veto só pode ser expresso. Muito bem, e para fechar, no veto parcial, tomem cuidado, parágrafo 2º do artigo 66.
O veto parcial somente abrangerá o texto integral do artigo, do parágrafo, do inciso ou da alínea. Então, por exemplo, o presidente ele não concorda com o artigo 18 do projeto de lei tal. Só que tem um detalhe. Na verdade, ele não concorda com uma palavra que consta desse artigo 18. Ele pode vetar apenas aquela palavra? A resposta é não. O veto vai ter que pegar todo aquele artigo 18. Como diz aqui, ó, todo o artigo, todo o parágrafo, todo o inciso ou toda a linha. Então fiquem atentos quanto ao veto presidencial. Beleza? Vou ficando por aqui. Bons estudos e até mais.